Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus. Espero que estejam felizes com os últimos acontecimentos que têm chamado a atenção aqui no país. Eu, pelo menos, fiquei muito feliz. Antes de entrar no assunto, que é uma manipulação muito grande que tentaram fazer aqui no Brasil, tá? E é um dos motivos pelos quais pediram a cabeça do ministro Ernesto Araújo. E você vai saber quem e o porquê, tá? Eu vou trazer aqui para vocês, vou pôr na tela para que vocês vejam. Antes de mais nada, queria agradecer a todos os novos inscritos. Você que não está inscrito ainda, se inscreve aí no canal. Nos ajude a levar para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, essa mensagem que a gente vem trazendo verdades aqui que a grande imprensa esconde. Então eu preciso da ajuda de vocês para alcançar o maior número de pessoas. Para mim ter uma ideia de como está esse alcance, eu queria que você deixasse aí nos comentários a cidade de onde você está falando. Se é aqui no Brasil, se é fora do país, deixa o nome da cidade e o país aí, tá bem? Isso ajuda muito, vai me ajudar a ter uma noção de como está o alcance, tá certo? Temos aqui na descrição os links das nossas redes sociais, do meu outro canal, o Expresso Conservador, que eu peço a você que também não tiver inscrito lá, se inscreve. Entra no nosso canal do Telegram, onde são postadas atualizações o tempo inteiro, tá certo? O País do Dragão, ou o País Vermelho, vamos chamar assim, tentou manipular o Brasil. E nós sabemos disso, mas não tínhamos noção da profundidade, tá? Sabemos que ele queria a cabeça do ministro Ernesto Araújo. Conseguiu a cabeça do ministro Ernesto Araújo. E vocês vão entender um dos motivos. Não é só o famigerado 5G, tá? Então eu vou pôr aqui na tela a notícia e a gente vai conversar sobre. Saiu na revista Veja e passou desapercebido de muitas pessoas, tá? Saiu há 2 dias atrás, no dia 29 de março. Tá aqui, ó. Tentou manipular Brasil contra os Estados Unidos, diz acadêmico. Numa palestra de 2016, o professor Jim Canong deu detalhes do plano, depois abandonado para criar um quarto adversário da potência americana. A China está manifestando, ou o País Vermelho, esqueci, né? Está manifestando de forma cada vez mais agressiva a animosidade em relação aos Estados Unidos. Parte de um plano estratégico da disputa pela hegemonia mundial. E poucos porta-vozes dessa política confrontacionista são mais conhecidos no Ocidente do que o professor Jim Canong, diretor do Centro de Estudos Internacionais da Universidade de Renmin, em Pequim. Em inglês fluente, o professor fala de forma explícita, tá? Aquilo que a ofensiva política de Estado promove por trás de um discurso cor-de-rosa, que fala em cooperação e resolução pacífica de conflitos. É isso que eles estão apregoando no mundo. Olha, é uma relação de ganha-ganha. Olha, aceitem isso aqui e a gente vai ganhar, vocês vão ganhar, vai sair todo mundo feliz. Mas não é bem isso que acontece. Numa palestra de 2016, só agora divulgada no Ocidente, ele discorreu amplamente sobre os métodos usados pelo regime para sobrepujar os Estados Unidos. O projeto tem 2 fundamentos: enfraquecer os Estados Unidos internamente e, através de desafios externos, a aumentar o poder econômico, militar e diplomático da China. Na parte que mais nos interessa, envolvendo o Brasil, faz parte da missão estratégica do Partido Comunista Chinês garantir que os Estados Unidos tenham pelo menos 4 grandes adversários externos. Se os Estados Unidos tiverem 4 inimigos, perdem o rumo. Resumiu ele em tom excepcionalmente franco. O terrorismo é definitivamente um inimigo dos Estados Unidos. A Rússia parece ser outro. Definitivamente os Estados Unidos nos veem como um competidor. Mas não basta. Entra aí o papel que o regime via para o Brasil. Segundo o professor, durante alguns anos, o regime chinês tentou transformar o Brasil
no quarto adversário dos Estados Unidos. Mas no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. O nome dessa pedra vocês conhecem: Jair Messias Bolsonaro. Eles não conseguiram transformar o Brasil e acabaram perdendo a influência, uma parte da influência que tinham aqui por conta da eleição de Jair Bolsonaro. Mas eles não desistem. Por isso eles queriam a cabeça de Ernesto Araújo. Eles sabem do plano da China. Por isso, eles precisavam derrubar o ministro. Conseguiram derrubar o ministro? Conseguiram. Mas houve movimentações por parte de Bolsonaro que estão garantindo aí uma menor perca, digamos assim, uma menor perda aí de influência na questão do ministro Ernesto Araújo. Colocou-se um outro que é conservador também. Ele pode até mudar um pouco da linguagem utilizada, da abordagem utilizada com a China, mas ele vai manter os mesmos princípios. Podem apostar nisso, tá? Para ter o apoio do Brasil em fóruns internacionais, disse ele, a China decidiu fazer grandes investimentos em infraestrutura. E aí você vê, por exemplo, como o setor elétrico está na mão da China aqui no Brasil. Inclusive na ferrovia ligando portos brasileiros ao Peru. Todo mundo sabe de que governo era esse projeto. A primeira visita de Xi Jinping ao Brasil foi ligada à grande estratégia de cooptação do Brasil. Mais interessante ainda, segundo Jin Canong, o regime chinês desistiu porque o Brasil não quer ser melhorado. Eles encontraram um grande adversário aí. Tinham um sistema estabelecido aqui no Brasil que era dureza de se mudar, tá? Até mesmo para eles. A criação de um quarto adversário é uma das 4 partes do plano de enfraquecimento dos Estados Unidos e sua substituição pela China como potência hegemônica. Uma disputa que Jin Canong compara a de uma empresa. Se os Estados Unidos, nessa analogia, são o presidente da empresa e a China é o vice, um homem de meia idade, de boa aparência, com altas capacidades e apoio dos funcionários. Para ser substituído, primeiro precisamos criar as condições para facilitar que os Estados Unidos cometam erros. Segundo, precisamos torná-lo tão ocupado que se sinta deprimido e queira cair fora. Terceiro, precisamos nos tornar tão interligados com os Estados Unidos que eles não possam nos atacar. Além da criação do quarto elemento de oposição aos Estados Unidos, temporariamente suspensa depois que os chineses desistiram de colocar o Brasil nesse papel, outros métodos incluem a interferência no processo eleitoral, o progressivo controle do mercado americano, mais aberto do que o japonês e os europeus, e a criação de problemas em frentes internacionais que seguem, eu acho que, aliás, que sugam recursos e desviem a atenção da China. Ou seja, eles criam crises internacionais onde os Estados Unidos têm a atenção voltada para aquilo, enquanto isso eles movimentam as peças que eles querem. Como exemplo de problemas formidáveis, completamente sem valor estratégico, Jin Canong mencionou as intervenções no Afeganistão e no Iraque, que custaram 6 trilhões de dólares e 10 mil vidas. A palestra recuperada do acadêmico, que é consultor da direção do Partido Comunista Chinês, ganha atualidade diante dos movimentos recentes da China para eliminar qualquer anseio democrático em Hong Kong. E inclusive hoje anunciaram que reformaram as leis eleitorais, tá, de Hong Kong. Então, ou seja, a democracia em Hong Kong foi sepultada hoje. Infelizmente, eles conseguiram o seu intento. O próximo passo provavelmente seja Taiwan. Tá? Então a gente vai antecipando aqui, eu já tenho falado sobre isso aí, tive que apagar alguns vídeos lá do meu canal principal, Expresso Conservador, mas vou postar em outras plataformas
e vou avisar vocês para que vocês possam ver e entender essa situação, tá certo? A matéria é grande, mas a parte principal, que era essa manipulação do Brasil, nós vimos aqui. Mas tem mais fontes. Não dá para acreditar em uma fonte só, tá certo? Fui buscar mais uma fonte, tá aqui, ó. Na National Review. Não é um site brasileiro, tá? Como vocês podem ver aqui, tá traduzido pelo Google, mas vamos ver aqui o que eles dizem, ó. Terceiro movimento, táticas para espremer os Estados Unidos. Os Estados Unidos pedem à China que compartilhe responsabilidades, mas não querem dividir o poder. Precisamos pressionar os Estados Unidos para que o façam. Minha suposição é que não vamos ter guerra contra os Estados Unidos, mas vamos espremê-los no Mar do Sul da China e no Estreito de Taiwan. Isso é bastante provável. Os Estados Unidos são uma verdadeira democracia com diversidade, mais democrática do que qualquer outra democracia no Ocidente. A vantagem é que as pessoas têm liberdade para expressar as suas opiniões e desvantagem é a dificuldade de se chegar a um consenso, tá? Então aqui ele vem enumerando tudo o que eles pretendem fazer, que é criar um novo inimigo, que é dominar esse eleitorado que põe o presidente lá, que elege o presidente. Então eles vêm enumerando. Como destaque, para que vocês vejam, tá aqui, ó. A estratégia da China é garantir que os Estados Unidos tenham 4 inimigos. Os terroristas, com certeza. Rússia, provavelmente, mas talvez ainda não haja animosidade suficiente. O Brasil é potencial. A China tentou apoiar o Brasil porque tem potencial para se tornar um poder. O Brasil, porém, não está motivado e, portanto, não é suportável. Mais um truque é garantir que os Estados Unidos caiam na armadilha da crise da dívida. Então ele vem enumerando diversos pontos nessa palestra que eu vou falar com vocês nos próximos vídeos. Porque se eu for falar tudo aqui, ó, vocês vão perceber, ó, vou rodar a tela aqui para que vocês vejam o tamanho do artigo, ó, tá? É muito grande, muito extenso para um vídeo só. Então hoje vocês tenham ciência de um dos motivos, um dos principais motivos de quererem a cabeça do ministro Ernesto Araújo. Para que vocês entendam que há muito mais por trás do que eles pregam. Não é apenas o 5G. É toda uma ideia que há por trás, uma ideologia. E é isso que nós estamos lutando e combatendo. E é por isso que eu peço mais uma vez a sua ajuda. Nos ajude compartilhando, deixando seu like, se inscrevendo no canal. Ative o sininho para novas notificações aí. Vocês estarão nos ajudando. Mostre aos seus amigos. É importantíssimo. Esse Jin Canrong, ele não é qualquer pessoa. Ele é considerado um dos principais conselheiros de Xi Jinping. Então é uma pessoa muito influente que está falando, está enumerando. E essa palestra foi feita para chineses. E, por um acaso, o Ocidente a descobriu e conseguiu trazer aqui à tona. Ela que foi realizada em 2016, tá certo? Então eu peço mais uma vez aí, nos ajudem. E que Deus abençoe a todos vocês.